destinos preferidos dos turistas no Brasil, ameaçado pela lama. As águas na região de Bonito, em Mato Grosso do Sul, estão cada vez menos cristalinas. Olha, especialistas dizem que o problema são plantações e construções irregulares em áreas de preservação. E ainda alertam, se nada for feito agora, o prejuízo pode ser irreparável. Estamos na terra das águas cristalinas. A gente tem nesse rio aqui 62, 63 espécies de peixe, num trecho de 2 quilômetros. É muita coisa, se você pensar que a Europa inteira tem 200 espécies. 3 de abril de 2019, Rio Formoso. A qualidade da água é essa, está bem turva. Onde antes tinha água azul, transparente, o que se vê é um turbilhão de lama. Esse é o Rio da Prata, em Jardim, um dos rios mais famosos da região de Bonito. Ficou assim depois de fortes chuvas. Mais ou menos umas 2.700 pessoas deixaram de fazer passeios nos últimos 5 dias aqui em Bonito. No final de março, moradores, pesquisadores e profissionais de turismo fizeram um protesto para denunciar as condições dos rios da região. Os danos ambientais estão batendo na nossa cara, não tem como esperar, é urgente. Em alguns passeios, os turistas são avisados. O primeiro rio, que é o Olho d'Água, ele está 100% cristalino. O segundo rio, que é o da Prata, esse rio está turvo, sem visibilidade. De alguns anos para cá, nós temos verificado que os rios têm turvado mais rapidamente após as chuvas e que também tem demorado um pouco mais de dias para que fique limpo totalmente. Essa nascente do rio Olho d'Água, e ela está sempre assim, com a água transparente, porque tem uma proteção natural que é essa mata, que filtra a água da chuva. Vem gente do mundo inteiro para viver essa experiência, se sentir num aquário natural. Mas o que era lindo muda quando nos afastamos da nascente. Os peixes parecem perdidos diante da terra invadindo o Rio da Prata. Quando a gente sai do Rio Olho d'Água, que é um rio de água transparente, e entra aqui no Rio da Prata, já não consegue enxergar mais nada. Completamente turva a água. Essas imagens, gravadas há 6 anos, mostram que a visibilidade do Rio da Prata chegava a mais de 18 metros. Visto do alto, o Prata serpenteia azul no meio da mata. Mas no trajeto a cor da água vai mudando. Verde claro, verde mais escuro e barrenta. Mas o que estaria causando isso? Os pesquisadores explicam que parte do problema da turbidez do Rio da Prata começa aqui. O que parece um córrego de água cristalina, na verdade, é um canal. São drenos que foram escavados pelos agricultores, porque toda essa área era um banhado, um brejão. Com esses drenos, eles acabaram secando a área para fazer o plantio. São mais de 40 quilômetros de drenos. Atravessam toda a região e, segundo os biólogos, botânicos e engenheiros que fizeram uma perícia no local, essa água ajuda a levar lama para dentro do rio. Mais de 2.000 hectares dos brejos do Rio da Prata já desapareceram, viraram plantações de soja e outros grãos. Os banhados ou brejões são como esponjas naturais. Na chuva retém água e quando vem o período da seca, soltam essa água aos poucos pelas raízes das plantas e abastecem lençóis subterrâneos e os rios. Eles filtram uma série de pequenas partículas que poderiam turvar os rios. Apenas um agricultor tem 46 quilômetros de drenos na sua propriedade. Segundo o Ministério Público, mais da metade sem licença ambiental. Ele foi multado em mais de 10 milhões de reais porque a área é considerada uma APP, Área de Preservação Permanente. Se continuar nesse ritmo, dentro de uns 5 anos, acredito eu, que a gente não tem mais o brejão. E a gente corre o risco de perder o Rio da Prata para o turismo e para a região de forma definitiva. O advogado do agricultor diz que a multa foi anulada e que a área não é de preservação permanente. Ela teria que ter uma nascente, ela teria que ter um olho d'água, ela teria que ter um rio ainda que intermitente, para que esse local
pudesse receber a proteção jurídica de uma área de preservação permanente. Mas o promotor pensa diferente. A gente entende que, por ser formado por várias nascentes, aquilo é uma área de APP, ou seja, uma área de proteção especial. O Fantástico procurou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para confirmar a anulação da multa, mas não obteve resposta. O caso ainda está tramitando na Justiça. Esses drenos, obviamente, que estão dentro do banhados, eles não foram licenciados e todos os produtores eles têm que recuperar através de um programa de recuperação ambiental. Eles são obrigados. Para onde se olha, tem novas lavouras. O caminho para a Gruta do Lago Azul passa no meio da soja, em 5 áreas de plantio. E outra grande preocupação é com o relevo. O relevo da região da Serra da Bodoquena é de rocha calcária, rica em carbonato de cálcio. Quando chove, a água em contato com o ar fica um pouco mais ácida e, ao infiltrar no subsolo, corrói a rocha e vai abrindo grutas, cânions e até uma rede de condutos subterrâneos inteligentes. Rocha em uma região. Qualquer interferência pode afetar a qualidade dessa água. A nascente do Rio Formoso expeliu lama do fundo da rocha. Segundo a pesquisadora Lívia Cordeiro, essa terra que brota na nascente pode ter sido trazida pelas chuvas de áreas onde o solo está sendo muito mexido. Hoje, um dos grandes problemas da questão da qualidade da água é exatamente a não utilização de técnicas de conversão de solo adequadas. Então, o governo do estado ele resolveu obrigando a todo e qualquer produtor dessa região, da bacia do Rio da Prata e da bacia do Rio Formoso, que ele apresente ao órgão ambiental um projeto de microbacia e conservação de solo. Esse decreto só foi apresentado há 17 dias. Um dia depois do Fantástico pedir uma entrevista com um representante do governo do estado. Mas quem já plantou só tem de fazer obras de conservação se tiver causado dano ambiental. Eu acho que é uma série de coisas. Tem muitas estradas abertas em passeios, tem muitas estradas abertas em chácaras que hoje de contemplação, que toda essa água corre para dentro do rio. Os caminhos de terra estão mais movimentados e não foram adequados para isso. E há construções na beira dos rios. Em pouco mais de 10 anos, mais de 5 milhões de pessoas visitaram a região. Os dados do Observatório de Turismo de Bonito mostram queda na ocupação de hotéis entre 2015 e 2018. Mas o observatório diz que essa queda se deve à crise econômica e ao aumento de competitividade entre os destinos turísticos. E que o primeiro trimestre de 2019 apresentou um aumento em comparação a 2018 e 2017. São mais de 80 hotéis, 46 atrativos, 40 restaurantes. É uma cadeia produtiva bem importante hoje para o município. Além do decreto baixado no mês passado, o governo do estado informou também que já destinou 5 milhões de reais para a realização de obras em estradas e fazendas, para impedir que as águas da chuva e a terra que vem junto não cheguem aos rios.